Você está com falta de foco? Ou está começando sua vida? Você está precisando de orientação para se organizar e planejar suas metas? Pode ser que a solução esteja aqui. Mini curso do Planejamento Básico Pessoal. O mini curso que não pode faltar em sua vida. Eu fui criada com tudo nas mãos: casa, comida, roupa lavada e contas pagas. Quando fui morar sozinha tive que aprender a fazer isso tudo com outras pessoas. Ficar culpando a educação é o permanecer na zona de conforto. Comece a aprender desde já. E se você for mãe ou pai, comece a ensinar aos seus filhos a fazerem essas tarefas. Com muito carinho e diversão, vocês poderão dar uma boa educação. Organize seus documentos e revise sempre a data de vencimento. 1. Certidão de nascimento pode ser obtido no cartório depois de ser feito o teste do pezinho. 0 anos de idade. 2. Cartão do SUS, Sistema Único de Saúde. 3. CPF, Cadastro de Pessoa Física. 4. Carteira de Identidade, Habilitação e Documentos de Veículos, DETRAN. 5. Carteira de Trabalho. 6. Título eleitoral, a partir dos 16 anos. 7. Alistamento militar, somente para homens aos 18 anos. 8. Inscrição no INSS Instituto Nacional do Seguro Social, para o pagamento do NIT Número de Identificação do Trabalhador Autônomo. Os trabalhadores informais podem fazer suas contribuições ao INSS para garantir benefícios trabalhistas. 9. Conta fácil. Feita no Banco do Brasil e em outros bancos. Serve para efetuar pagamentos online e depósitos. Documentos. 10. Comprovante de residência atualizado. 11. Ter 6 fotos 3x4. Ter sempre um xerox autenticado da certidão de nascimento e da carteira de identidade. E guardar os documentos em pastas de plástico. Organize seus documentos e revise sempre a data. Material para organização pessoal. 1. 3 pastas sanfonadas de plástico, documentos pessoais, escrituras, recibos. 2. 2 pastas de plástico simples de elástico, imposto de renda, contribuições do INSS. 3. Para anotar as compras ocasionais, deixar sempre no mesmo lugar, um caderno pequeno espiral, uma caneta. 4. Uma agenda online ou de papel. Compromissos, um caderno para listas de afazeres, pode ser online ou de papel. Planilha do Planejamento Básico Pessoal, financeira. Organize seu notebook. 1. Crie na barra de favoritos as pastas Eu, Trabalho, Cursos e outras que você quiser. 2. Dentro da pasta Eu, crie outras subpastas: Agenda, Bloco de Notas, Finanças, Saúde, Notícias e Eventos, Jogos, Lojas, Entretenimento e outras. E organize desse mesmo jeito as outras pastas de seu interesse. Na área de trabalho do notebook ou na pasta Documentos, criar uma pasta com o seu nome e criar subpastas. 1. Saúde. 2. Financeiro. 3. Imóveis. 4. Educação. 5. Trabalho. 6. Lembranças pessoais. 7. Documentos de outras pessoas. E dentro de cada pasta dessa, arquivar os documentos, recibos e planilhas correspondentes. Esta pasta chamada Eu poderá ser guardada também no seu Google Drive, assim poderá ter acesso a conteúdo em outro computador. Sem pressa. Sem procrastinar. Devagar e sempre. Organize seu notebook. 1. Crie. A Google Agenda é muito usado pela praticidade de uso. Mas é preciso fazer o download. Feito isso, comece a se organizar. Aqui tem um exemplo de um planejamento. 1. Definir e anotar o horário de dormir e de acordar diariamente. Cor rosa. 2. Anotar o horário de trabalho. Ou, se for estudante, o horário que estiver na escola. Em azul. 3. Anotar os aniversários e datas comemorativas amarelo, e marcar dia todo. 4. Anotar os compromissos como hora para exercício físico, roxo. 5. Anotar compromissos como lives, vermelho. 6. Anotar a hora de passeios, cor verde. Na agenda, se anota os compromissos importantes, e que não podem ser esquecidos. E anota também quando o compromisso irá se repetir. Não falche seus compromissos.
E caso for necessário, desmarque com antecedência. A lista de tarefas do Google serve para anotar o que deve fazer. Ir ao supermercado. E não a lista dos itens a comprar. Clique no ícone azul e escreva suas tarefas. Depois criei novas listas. Como 1. Lista geral, de coisas variadas. 2. Na rua, o que fazer quando for à rua. 3. Em casa, as coisas que devem ser feitas em casa. Sinalize com a estrela azul as suas prioridades naquele dia, ou naquela semana. Assim você vai saber as suas prioridades. E também vai poder cumprir suas tarefas em dia e gerenciar teu tempo mais facilmente. Listas de tarefas da Google Agenda. Oferecimento Planejamento Básico Pessoal. O mini curso que não pode faltar em sua vida. A organização no Keep. 1. Baixar o conteúdo está disponível no Word abaixo. 2. Criar os marcadores com números. 3. Copiar e colar o que for preciso. 1. Rotinas diárias. Não seja escravo da rotina, imprevistos acontecem, e festas também. Agenda, ver compromissos, mensagens, caminhada, compras, pagamentos, casa, roupas, fazer almoço, trabalhar, esporte, almoçar, livros, resumos, hobby, religião, teatro, shopping, show, Netflix, físico mensal, psicólogo, academia, barbeiro, cabeleireiro, manicure, limpeza de pele, medicamentos, remédio X 2 vezes ao dia, remédio Y 1 à noite 1.1, consultas. Tudo que se refere ao corpo, depois de agendado, vira compromisso. Não faltar ou, se por acaso for preciso, desmarcar com antecedência. Clínico geral, janeiro, dentista, janeiro-julho, médicos, última consulta, consulta médica, nutricionista, a levar exames prontos, como está o seu cardápio atual, se está com a imunidade baixa, etc. 3. Moradia. Primeiro se faz o planejamento geral, inclusive as tarefas. Consertar a geladeira, mas que depois passará para a lista de tarefas quando for colocar em prática e não para a agenda. Comprar fogão ano que vem, consertar a geladeira, reformar o jardim 1, compras mensal 2, compras semanal 3, compras farmácia 3, financeiro, usar a planilha do planejamento básico pessoal separado. Escrever tudo que falta de documentos. 4. Estudos e cursos. Cursos em andamento. Curso para fazer ano que vem. Links 5. Trabalho, mídias que você usa. Cursos de capacitação que te ajudarão no trabalho. 6. Lazer e outros. Lazer. Ir ao cinema, conhecer uma cidade, promover um churrasco para os amigos. Outros. Religião ou ONG. Exemplo. Você pode ajudar a sua paróquia ou uma ONG, uma família necessitada, dar um enxoval de recém-nascido para uma maternidade pública, ajudar um microempresário. Colocar seus conhecimentos e seu trabalho para ajudar o próximo, caridade e compaixão. Ajudar na paróquia a levar a doação, dar aulas de apoio de matemática, promover um mutirão para ajudar um bairro. Criar uma propaganda. 7. Metas. Fazendo. A fazer. O Keep é muito prático. E é só você clicar na lâmpada amarela, na lateral direita em cima da agenda do Google. Pode-se utilizar do bloco de tarefas que fica abaixo da lâmpada amarela da agenda do Google. Essa versão é grátis, e de fácil acesso, podendo ser utilizado também no celular. Aproveite! E faça seu planejamento devagar, focando em cada área de sua vida. Oferecimento do Planejamento Básico Pessoal. Planejamento Básico Pessoal, o planejamento que não pode faltar na sua vida. Planejamento de tarefas em blocos. Preencha a seguinte tabela de forma a se organizar por categorias, e deixe em um lugar visível e revise sempre. Observe bem esta tabela. As tarefas estão reunidas em blocos. 1. Tarefas diárias. 2. Trabalho. 3. Estudos.
4. Lazer. A importância de ter uma sequência de tarefas, ou de ter um planejamento em bloco de tarefas, é que vai te ajudar a diminuir o tempo gasto, e você não vai se esquecer de nada. Isso pode facilitar a manter uma rotina no seu dia a dia. É uma forma de pensar, que pode se tornar automática. Às vezes, pode te tornar submisso a tarefas. Se culpar por não ter feito. Muito cuidado com isso. É você quem determina as tarefas e quando fazer. É você quem determina o que, quando e como fazer. Não se torne um robô. Só se organize e defina as prioridades, como se exercitar e se alimentar bem. Essa tabela é uma forma de pensar, e se você observar no seu dia a dia, você verá que já faz isso. Mas é bom revisar sempre. Porque cada fase nova da vida, as tarefas mudam. Planejamento básico pessoal, o planejamento que não pode faltar na sua vida. Planejamento de tarefas em blocos. As planilhas do planejamento básico pessoal foram elaboradas para que a pessoa possa ter a maioria de seus dados organizados em um lugar só, para economizar tempo e para focar separadamente em cada aspecto da própria vida. Organize seus dados em um dia. E deixe para planejar em um outro dia com a mente mais tranquila. As planilhas foram organizadas em duas partes. A primeira parte refere-se aos planos econômicos, mais ligada à casa. E a segunda parte refere-se mais aos planos e metas pessoais. Primeira parte. 1. Compras no cartão de crédito. Sempre é bom ter anotado todas as prestações que você contraiu durante o mês, para saber quanto, e onde, está indo o seu dinheiro. E também para ter um controle de quando irá terminar determinadas prestações. Anote também as taxas. 2. Empréstimos e financiamentos. Tanto os empréstimos e os financiamentos têm um prazo longo para se pagar, e juros embutidos nas parcelas. É importante rever as taxas, e conforme puder, começar a liquidar as mensalidades com taxas maiores. 3. Controle de gastos mensais e contas extras. Nas duas primeiras colunas, escreva todas as suas despesas mensais, assim como financiamentos, empréstimos, taxas bancárias, e contas a pagar. Nas duas segundas colunas, com o fundo em lilás, escreva as contas extras que aparecem somente uma vez por ano, como taxa de incêndio e impostos, e outras despesas que tiver pagamento único. Na quinta e sexta coluna, anote os seus dados como CPF, e outros dados da casa como a inscrição da conta de luz. Isso te facilitará na hora de fazer seus pagamentos mensais. E, por fim, nas duas últimas colunas, anote o seu balanço mensal. Quanto ganha e quanto gasta. E ter uma pequena reserva, mesmo que seja na poupança de seu banco, te trará segurança, e uma mente de um pequeno investidor. Mas lembre-se de estudar sobre os gastos, e de fazer seus planos futuros, em um outro dia, com a mente mais tranquila. 4. Imposto de renda. Mesmo que você ainda não precise declarar o imposto de renda, é bom saber um pouco como organizar. Tem pessoas que fazem sua própria declaração, e outras, que preferem entregar a um contador. Nesse caso, sempre é bom ter anotado seus dados e do contador também. Seus dados financeiros, é o que você pagou e recebeu durante o ano que passou. O extrato anual de todas as mensalidades da escola, extrato bancário, recibos médicos e outros, as próprias instituições te fornecerão quanto for solicitado. E guarde em uma pasta separada, para não ter correria em cima da hora. Um estresse desnecessário, se estiver tudo organizado. E por fim, caso tenha comprado ou vendido algum bem imóvel ou móvel, anote na última linha, para se lembrar de comunicar ou declarar no ano seguinte. 5. Listas de compras mensais. Não tem muito mistério nesta lista. Apenas foi organizado de maneira que as compras do supermercado fiquem separados por categoria: limpeza, alimentos, lanche. E os produtos comprados em drogarias, separados por remédios e perfumaria. 6. A lista de tarefa mensal vai ajudar a visualizar melhor em que mês você vai querer fazer uma reforma ou comprar um móvel novo, sem acumular despesas financeiras. Aqui também poderá ser anotado os seus planos pessoais que te trará uma despesa. 7. Planos pessoais. Esta planilha é bem simples, e em alguns casos a pessoa precisará de uma organização em outras folhas.
Basicamente, deverá ser escrito todas as consultas médicas na primeira coluna, na segunda coluna, a parte de estética e exercícios. Na terceira coluna, alguns planos para a moradia, como reformas e compras. E depois os estudos, trabalho, hobbies, religião e lazer. 8. Planejamento de metas. Quando se tem um sonho, ou uma meta, ter a consciência do que quer atingir e saber as suas condições de hoje, facilitará encontrar o caminho certo. Os cursos certos. E caso estiver definido, mas que você não sabe como chegar onde quer, procure um ou mais profissionais da área, não só da internet, mas pessoalmente, que certamente será de grande ajuda. É de suas metas que você estará tratando, e deve ser encarado com muito carinho. 9. Os estudos têm diversas formas de serem planejados. E uma delas é o estudo por temas. Pega-se um tema, e estuda tudo o que puder em relação àquele tema, e em diversas fontes. 10. Horário semanal. Respeite o seu horário de sono e de alimentação. E reveja quais são os horários que você é mais produtivo no trabalho intelectual e no trabalho ou tarefas físicas. Se veja como um indivíduo que precisa dormir, se alimentar, se exercitar, estudar, trabalhar, interagir no social. Não se sobrecarregue de atividades. O pouco bem feito, e variado, é melhor do que fazer muito de uma coisa só, e depois, faltar condições físicas para dar continuidade aos seus planos e metas de vida. 11. Lista de tarefas diárias. Ao fazer uma lista, mesmo daquelas tarefas referentes à sua casa, você poderá criar e renovar a sua rotina, sem deixar algumas tarefas de lado. Mas não é para ser escravo das tarefas. E sim, para ter uma orientação no começo, para não perder seu tempo pensando no que fazer. O planejamento deve ser feito no mínimo para uma semana. E ter uma rotina saudável e produtiva, te fará se sentir bem consigo mesma. Aproveite e desenvolva o capricho pelas atividades, porque capricho se aprende, dando o valor devido ao que está fazendo e como está fazendo. Dê o seu melhor. Com o tempo a rotina vai se automatizando e com isso, o tempo gasto será diminuído. Treine, até se tornar caprichoso. 12. Uma checklist para anotar os remédios, na hora de um tratamento, ou até mesmo de lembrar de tomar água, pode ser feito em uma folha, e colocá-la em um lugar de fácil acesso. O importante é não deixar de tomar nenhuma dose, e nem mesmo tomar 2 doses. Todo tratamento deve ser feito de acordo com a indicação médica. E assim, terminamos a explicação das 12 planilhas, do mini curso do Planejamento Básico Pessoal. Baixe a planilha, e reveja esta apresentação, pausando o vídeo, em cada planilha, conforme você for se organizando. Compartilhe com seus amigos e familiares. Planilhas do Planejamento Básico Pessoal. Feito para você. Com muito carinho. A administração é um processo operacional composto por funções como planejamento, organização, direção e controle. O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Peter Drucker